Olá para você, tudo bem? Estamos começando essa aula e ela se chama Regionalização Geoeconômica, Região Nordeste. O que nós vamos estudar em relação à região Nordeste? Tem todo o aspecto dela ter sido a região mais importante do nosso país, por exemplo, durante a colonização, onde ela se tornou a capital, ou melhor, onde tinha na região Nordeste a capital do nosso país, como Salvador. Também nesta região tem um clima importantíssimo para a agricultura, com a tecnologia que existe, pode ser muito bem explorada e ajudar o nosso país a se desenvolver ainda mais. Eu tenho algumas perguntas para você pensar e que eu vou responder durante a aula. Por exemplo, você sabe quais são os critérios para distinguir a região geoeconômica do Nordeste? O Nordeste pode ser subdividido em outras regiões? Quais? Quais são as características do relevo nordestino? Pense nisso. Como é a hidrografia na região geoeconômica do Nordeste? Importantíssimo essa questão da hidrografia, nós vamos debater muito. Aspectos populacionais e culturais do Nordeste. Para eu entender o que é o Nordeste, primeiro eu preciso saber onde está esta região. E a melhor maneira é observando o mapa. Perceba, o mapa é uma fotografia de um determinado espaço, ele representa um determinado território. E quando você observa o mapa, tem que tirar uma fotografia mental e marcar essa posição na sua mente. E isso vai ajudar você a entender muito melhor. Para isso, então, observe o mapa, me acompanhe. Olha só, delimitamos aqui para você, no colorido, a região Nordeste. Aí você vai me questionar, por que essa porção do Maranhão está fora do Nordeste? Por que essa porção do Piauí ou da Bahia está fora do Nordeste? Vamos lá. O que nós estamos analisando são as regiões geoeconômicas. Elas não respeitam os limites de cada UF. De cada unidade federativa, como acontece naquelas 5 divisões que existem do IBGE. Por exemplo, região Sul, Sudeste, Centro-Oeste, região Norte e região Nordeste. Neste caso, o Brasil só tem 3 regiões. A Amazônia, o Centro-Sul e o Nordeste. E como eu disse, ela não vai respeitar, por exemplo, aqui no Maranhão, o limite de cada UF. Ela está relacionada a questões principalmente econômicas. E mais um detalhe que eu quero chamar a sua atenção. Se você observar o primeiro mapa da regionalização geoeconômica, esta parte aqui não era da região Centro-Sul. As regiões geoeconômicas têm maior possibilidade de passar por mudanças, de sofrer alterações ou alteração em cada um de seus limites. Por quê? A economia é muito dinâmica. Um lugar que não tinha nenhuma indústria, com o passar do tempo, pode ter indústrias nesse local. Ou seja, vai alterar o aspecto econômico daquele lugar. Então, olhe para o mapa novamente. E como eu disse, eu estou mostrando hoje esse mapa para você e de repente ele pode sofrer uma alteração nesse local ou neste outro ponto aqui. A alteração então aconteceu porque teve mudança no ponto de vista econômico da região. Então não esqueça disso. As regiões geoeconômicas podem passar por alterações. Fique atento, sempre que você puder, consulte um mapa em relação a isso. Dessa forma, é claro, você vai se manter atualizado. Onde você vai encontrar informações assim? Um exemplo que eu sempre digo é a página do IBGE, o órgão responsável em nosso país por tratar
dos limites principalmente, tanto de municípios, de estados e até de regiões, como no caso as regiões geoeconômicas. Falando em limites, eu gostaria que você prestasse atenção ainda nesse mapa, num detalhe que parece que está escondido e normalmente passa despercebido quando olhamos para a região Nordeste. Vamos retornar ao mapa, por favor. Olha só, vou circular este ponto aqui entre o Ceará e o Piauí. Percebeu que tem uma mancha branca nesse lugar e normalmente passa despercebido? O que está acontecendo aí? Ó, este lugar que eu vou delimitar para você é uma área de litígio. O Brasil tem várias áreas de litígio semelhante a essa. O que é uma área de litígio? É um lugar que ainda não foi marcado o limite entre dois pontos. Por quê? O Piauí diz que a sua fronteira está mais a leste, ou seja, seu território é maior, e o estado do Ceará diz que a sua fronteira está mais a oeste, ou seja, o seu território é maior. Como ainda não tem uma definição, o IBGE normalmente é chamado para ajudar nessa definição. Quando isso acontecer, essa parte vai ter daí uma linha marcando exatamente onde é o limite de cada uma dessas duas UFs. Uma questão importante. Você sabe como está distribuída a população na região Nordeste? Por que eu tenho que conhecer a distribuição da população? Claro que onde tem mais pessoas, tem maior consumo. Onde tem menos pessoas, tem menor consumo. Mas mesmo assim, essas pessoas precisam ter uma determinada infraestrutura. E onde tem um número grande de pessoas, automaticamente temos também alguns problemas que se acentuam. Um exemplo é o lixo, a necessidade de levar energia, a necessidade de ter construções para que essas pessoas possam morar, escolas, hospitais e tantas outras. Qual a melhor maneira de eu entender como está distribuído a densidade demográfica? Claro que é olhando para um mapa. Eu gostaria que você me acompanhasse. Vamos lá. Olha só. Este é o mapa de densidade demográfica. Primeiro, a legenda, certo? Número de habitantes por quilômetro quadrado. Ou seja, eu divido o número de habitantes pelo tamanho do território. Assim eu vou saber quantas pessoas vivem naquele local. É claro que é um número aproximado, ele não me dá uma exatidão. Vamos pensar, o Brasil divide praticamente 200 milhões de habitantes por 8.514.000 quilômetros quadrados. Vai dar aí em torno de 21 habitantes por quilômetro quadrado. Não está distribuído de maneira igual. É uma aproximação que me dá uma ideia, uma estatística para eu começar a analisar. Veja só, a área de maior concentração, essa parte mais escura, essa legenda mais escura, acima de 200 habitantes por quilômetro quadrado. Aonde que está no Nordeste? É fácil perceber que ela está justamente onde tem as capitais de cada uma das UFs. Teresina, a única que não está no litoral, deu para notar aqui, o restante todas elas no litoral da região Nordeste. Como acontece com o restante do Brasil? É importante que você marque isso. A maior parte da população vive próxima ao litoral, tanto no Nordeste como no restante do Brasil. Por que isso acontece? Vamos lá. Uma das explicações está no seguinte fato. O Brasil, durante muito tempo, foi um exportador de matéria-prima. Por quê? Fomos colônia, no caso de Portugal. Exportar matéria-prima significa ter um importante porto para isso. Normalmente a capital está localizada próxima a esse porto. E esse porto era a porta de saída dessas mercadorias, ou melhor, dessa matéria-prima. E a porta de entrada de produtos manufaturados, de produtos industrializados que vêm ou que vinham de outros países. Então, uma das explicações para a concentração, como você está observando no mapa, e eu estou delimitando novamente aqui, é justamente essa, ter um porto para a saída de matéria-prima e chegada de produtos industrializados. Se você continuar olhando para o mapa, vai perceber
que as cores vão mudando conforme vamos para o interior do sertão. Que cores são essas? Elas estão representando menos de 5 habitantes por quilômetro quadrado. Veja que o verde, daí o laranja, até chegar na parte mais clara. A população vai ficando mais rarefeita, menos habitante por quilômetro quadrado. Tem várias explicações. Uma delas eu queria que você guardasse quando formos falar do clima lá na frente. Isso vai colaborar, vai ajudar muito. Que é, no caso desse ponto no interior do sertão nordestino, ter um clima árido, onde chove pouco, menos de 500 milímetros. Não é um deserto, mas isso nós vamos conversar depois. Acompanhe agora essa animação e você vai aprender um pouquinho mais sobre a região Nordeste. Olá, sou o Zumbi dos Palmares e até hoje sou considerado um dos grandes líderes brasileiros. Sabe por quê? Eu nasci no Brasil. E não na África, e não nasci escravo. Nasci no Quilombo dos Palmares, onde viviam quase 30 mil escravos fugitivos, que viviam em grande guerra contra os soldados portugueses e os bandeirantes. Eles queriam acabar com o Quilombo, que era um símbolo de liberdade. Infelizmente, meus inimigos me acharam e acabei morrendo na batalha. Mas deixei meu exemplo para todos os homens que desejam a liberdade. 20 de novembro é a data do meu falecimento. Agora, esta data passou a ser o Dia da Consciência Negra. Data reservada para reflexão sobre a luta pela liberdade e pelo fim do preconceito racial. Muito importante essa característica do Nordeste. Ele tem uma contribuição muito grande do povo africano que para cá vieram na época trabalhar como escravos e ajudaram a construir essa região. Bom, nós podemos falar ainda de várias outras pessoas importantes. É claro que não vamos conseguir citar todas, mas entre elas tem Graciliano Ramos, Jorge Amado, João Cabral de Melo Neto e Manuel Bandeira, entre tantas outras pessoas que contribuíram para divulgar a cultura nordestina. E é claro que nós não podemos esquecer do Lampião. E acompanhe essa animação para você saber um pouquinho mais sobre ele. Olá, eu sou Virgulino Ferreira da Silva, mais conhecido como Lampião, o rei do cangaço. Recebi esse apelido porque eu disparava meu rifle tão rápido que parecia que ele estava constantemente aceso, como um lampião. Percorri Pernambuco, Paraíba e Alagoas. Perseguido pela polícia, me refugiei no Ceará, onde recebi um convite para combater os inimigos do governo que circulavam pelo interior do Brasil e, em troca, receberia o perdão da lei. De início, aceitei o trabalho, mas, no final das contas, preferi voltar ao cangaço. A verdade é que a vida do cangaceiro era um pouco confusa. Para alguns, éramos heróis, para outros, vilões. Seja como for, nós, cangaceiros, temos uma participação importante na história do Brasil. Virgulino Ferreira da Silva. Você vai encontrá-lo em vários filmes, em várias citações de muitos livros. Vale a pena conhecer mais sobre a história desse personagem nordestino. E agora eu vou chamar o Hubble, ele tem mais novidades para você. Acompanhe. Diário de bordo, dia 97 da exploração do planeta Terra. Eu sou Paulo Hubble, o enviado da Terra em missões espaciais. Amigo alienígena, eu vim em paz. Hoje vou falar de um aspecto bem interessante da cultura humana, que é a literatura de cordel. Vou explicá-la em rimas, que é como essa literatura é feita. Literatura de cordel é poesia popular. É história contada em versos, em estrofes a rimar, escrita em papel comum, feita para ler ou cantar. A história da literatura de cordel começou em Portugal, onde os versos contendo histórias cotidianas eram pendurados em cordões, lá chamados de cordéis. Uma característica bem marcante dessa arte é que ela vem acompanhada de xilogravuras, que são ilustrações feitas a partir de moldes de madeira como se fosse um carimbo.
Apesar de sua origem portuguesa, a literatura de cordel é muito frequente no Nordeste do Brasil, o país em que eu nasci. Por esse motivo, lá o cordel é tido como parte do folclore nordestino. A minha literatura de cordel é reflexão sobre a questão social e orienta o cidadão a valorizar a cultura e também a educação. Apollo Hubble, o enviado terrestre de missões espaciais. A gente se vê em alguma galáxia. Que legal a história do cordel, né? Sempre que você ouvir um cordel, preste atenção na sua letra, porque ele vai contar alguma coisa, ou do nosso país, ou destacar a cultura nordestina. Vamos aprender agora um pouquinho mais sobre a distribuição da população nordestina, mas por um outro aspecto, não pela densidade demográfica como você observou anteriormente. Vamos lá? Temos aqui um mapa, então, das metrópoles do Nordeste. Visualize aqui. Salvador, capital da Bahia, mas uma grande metrópole. Já foi a nossa capital. Recife já foi a segunda cidade mais importante do nosso país quando Salvador era a capital, mas uma importante metrópole da região nordestina. E Natal, no Rio Grande do Norte, e a próxima metrópole que eu estou marcando aqui, Fortaleza, no Ceará. É importante você ter essa visão, que essas são as maiores cidades, as maiores concentrações de pessoas nesta região. O próximo mapa que eu vou mostrar para você é o seguinte, me acompanhe. Olha só o seu título, Distribuição da População Urbana do Brasil. Por que é importante isso? Eu separar o que é população rural e o que é população urbana. Porque elas têm necessidades distintas, quem vive na área rural e quem vive na área urbana. Por quê? Na área urbana tem uma concentração, tem principalmente o crescimento vertical. Mas vamos ao mapa. Você vai notar que esses círculos maiores que eu estou delimitando aqui, eles acabam se relacionando com o primeiro mapa que eu mostrei anteriormente para você, que é o de densidade demográfica. Automaticamente, a maior parte da população urbana vive próximo ao litoral. Próximo ao litoral tem o comércio relacionado, por exemplo, ao porto e tem menos pessoas na área rural, ou seja, tem menos área rural. O Brasil cada vez mais vai se urbanizar e não é diferente com o Nordeste. Agora nós vamos fazer uma outra relação, que é população com indústrias, população com PIB. Claro que a melhor maneira de visualizarmos isso é o mapa. Me acompanhe. Veja que é nítida a concentração de indústrias nesta região do Nordeste, ou seja, próximo ao litoral. Aí acaba atraindo indústrias. Se compararmos com o restante do Brasil, o Nordeste tem bem menos indústrias. Em toda a região, isso, em todas as unidades federativas. Como é que nós podemos visualizar isso? Eu vou mostrar para você agora o seguinte gráfico, me acompanhe. Olha só o título do gráfico. Comparação do PIB entre as UFs do Nordeste e as outras regiões, ou seja, a região Norte e o Centro-Sul. Eu quero que você observe o seguinte, a concentração. E você tem que lembrar que PIB é Produto Interno Bruto, ou seja, o número, o valor que cada pessoa soma, que ela ganha o seu salário durante o ano. Somado tudo isso, dentro de uma determinada UF, vai dar o PIB do Estado ou o PIB da unidade federativa. Vou delimitar aqui apenas os estados do Nordeste. Note, quando você compara com os estados aqui da região Centro-Sul, ainda mais quando pensamos na UF de São Paulo, que eu estou marcando e delimitando para você, é possível perceber que tem uma diferença muito grande no valor do PIB, na percentagem. Veja só, São Paulo tem praticamente 34% de todo o PIB nacional.
Com isso, você pode dizer que existe uma distribuição desigual quando pensamos nas 27 unidades federativas que formam o nosso país. Não esqueça disso. Aspectos naturais do Nordeste: relevo, hidrografia, clima e vegetação. Sobre esse tema, eu vou começar com relevo e hidrografia. Eu gostaria que você relacionasse essas duas coisas. Eu vou usar dois recursos que você tem que prestar atenção: mapa e maquete. Tudo bem? Então vamos lá. Vamos começar pelo mapa, que é o mais comum, é o que nós mais temos acesso. Olha só, aqui está delimitado a região Nordeste com as altitudes. Como é que eu sei as altitudes? Vou para a legenda. O verde, que está aqui representado no litoral nordestino, que é a planície litorânea, de 0 a 200 metros. O amarelo, de 200 a 500 metros, depois o marrom claro, de 500 a 1.000 metros, e aqui acima de 1.000 metros. O Nordeste tem todas essas características de relevo. Vamos fazer uma comparação com a maquete para você perceber que é totalmente diferente? Olha só. Tenho aqui a legenda também, uma legenda móvel, e a posição de cada uma das altitudes. Note que eu consigo ver um degrau em cada ponto, saindo lá do litoral e passando por cada uma das elevações. Qual a vantagem da maquete? É que eu consigo ver em 3D. Por que relacionar com a hidrografia? Olha só. Aqui está passando o rio São Francisco, até desaguar no Oceano Atlântico. Quando eu olho para a maquete, eu consigo visualizar muito melhor este caminho, este percurso e mesmo a bacia do rio São Francisco. Vamos à maquete então? As nascentes do rio São Francisco estão nesta região aqui do Centro-Sul. E ele vai em direção norte até entrar na Bahia e seguir em direção ao oceano. Essa parte aqui chove pouco, mas por que ele não seca? Porque suas nascentes estão num lugar onde tem chuvas constantes. Isso que você está observando é o vale do Rio São Francisco. Faz parte da bacia do Rio São Francisco. O que é uma bacia hidrográfica? É um conjunto de rios, onde tem um principal e os seus afluentes e subafluentes. Vamos ao próximo mapa? Olha só, você está observando aqui, onde eu vou delimitar em preto, e está com a cor rosa, exatamente todo o conjunto de rios que formam a bacia do São Francisco. As nascentes estão aqui, na região de Minas Gerais, numa área que tem uma boa quantidade de chuvas. E o rio vai seguir em direção norte até entrar no Oceano Atlântico. E qual que é a importância do Rio São Francisco, que tem suas nascentes na Serra da Canastra, para a região Nordeste? Uma das importâncias está na questão da geração de energia elétrica. Claro, como tem uma grande declividade entre a nascente e a foz, é possível gerar energia nesse percurso. E onde estão instaladas? Vamos ao mapa. Olha só, eu marquei aqui alguns números para você. 7, 6, 5 e aqui o número 4. O 5 representa Xingó. 7, a hidrelétrica de Sobradinho. E o número 6, Paulo Afonso. O número 4, a hidrelétrica de Boa Esperança. São essas as principais usinas instaladas na região que alimentam a residência das pessoas, que alimentam com energia elétrica as indústrias, as ruas e assim por diante. Mas pensando em energia, vamos chamar agora o Hubble, ele tem novidades. Acompanhe. Diário de bordo, dia 276 da exploração do planeta Terra. Eu sou Apollo Hubble, o enviado da Terra em missões espaciais. Amigo alienígena, eu vim em paz. Hoje falarei sobre um assunto de importância interestelar:
Energia. Imagine a sua vida sem energia. Não haveria teletransportes, espaçonaves, transmissão digital. Aliás, sem energia você nem estaria me assistindo. E neste momento eu estaria no escuro. Ei, isso aqui é apenas uma suposição. Acenda as luzes. Vamos, as luzes! Uma das energias mais utilizadas no planeta Terra é a energia elétrica. Há muitas formas de se conseguir essa energia, por meio de usinas nucleares, queima de carvão, por meio da força dos ventos e das águas dos rios. Para conseguir transformar as águas dos rios em energia, o ser humano criou as hidrelétricas, que são usinas que aproveitam o potencial hidráulico de fortes correntezas para produzir energia. A energia hidráulica é convertida em energia mecânica por meio de uma turbina hidráulica, que é convertida em energia elétrica por meio de um gerador. Mas não se pode fazer uma hidrelétrica em qualquer rio, não. Tem que ser um rio forte, voluptuoso, estrondoso, como, por exemplo, o Rio São Francisco, que fica no Brasil, o meu país de origem. Apollo Hubble, o enviado terrestre em missões espaciais. A gente se vê em alguma galáxia. Quando pensamos em energia, também temos que pensar no seguinte ponto: ela não pode ser desperdiçada, ainda mais quando está ligada a um rio, porque pode acontecer, é claro, o desperdício, não só da energia, como da água. E falando em Rio São Francisco, eu quero fazer um outro alerta. Veja, observe aqui, a linha que eu vou riscar da Foz até o interior do nosso país. As rodovias que o Brasil tem hoje são bastante novas, principalmente após a Segunda Grande Guerra Mundial, em 1945. Ou seja, quem quisesse ir para o interior do nosso país, ou iria a pé, ou iria de barco. Por isso, durante muito tempo, o Rio São Francisco foi chamado de Rio da Integração, porque saindo da sua foz aqui no Oceano Atlântico, era possível entrar no interior do Brasil usando essa estrada natural que são as águas do Rio São Francisco. Mais um detalhe que eu gostaria de chamar a sua atenção, e você vai encontrar sempre dados sobre isso na internet e em jornais. Pelo Rio São Francisco já ser usado desde o início da colonização do nosso país como um rio para a navegação, ele foi muito explorado nas suas margens para a agricultura e a mata ciliar foi retirada. Durante a retirada da mata ciliar vai acontecer o quê? Depósito de sedimentos no fundo do rio. Ele vai perdendo calado, ele vai perdendo profundidade. Automaticamente o rio vai morrendo. E o Brasil precisa tomar decisões rápidas para recuperar esse rio tão importante. Agora nós vamos analisar um outro aspecto físico também importante para a região, que são as unidades climáticas. E claro, para isso, novamente vamos recorrer ao mapa. Me acompanhe aqui. Eu gostaria que você olhasse para este ponto da legenda. Tropical. Tem esta chura, essas linhas. Note que toda esta área próxima ao litoral temos um clima tropical. E nessa outra linha aqui, que está no sentido horizontal, o clima tropical semiárido, que é esta região do Nordeste. E também preste atenção nesta cor. Ela significa o quê? Que tem de 7 a 8 meses de período de estiagem, período seco. Não significa que seja um deserto nessa área, mas é um período seco. Sobre esse aspecto, eu quero chamar a sua atenção para um ponto importantíssimo. Normalmente, as pessoas associam a saída do nordestino para o restante do Brasil, ou seja, para a migração do nordestino para outras regiões, ao clima seco, ao clima que tem estiagem no Nordeste. Quero dizer o seguinte, essa ideia de que o clima determina a saída das pessoas é muito errada. Por quê? O clima sempre foi desse jeito. Primeiro, as pessoas então que foram para um lugar onde não deveriam estar. Segundo ponto, existem outros lugares do nosso planeta que têm um clima
tão seco quanto este. Inclusive não é semiárido, é seco, usa-se a palavra seco, ou seja, tem bem menos chuvas, bem menos precipitação do que aí existe. Mas as pessoas não saem, não migram. Com isso nós podemos concluir que a saída, que a migração do nordestino não pode ter como causa o clima, porque é muito fácil eu acusar a natureza de ser a culpada da migração, de ser a culpada pela pobreza. Então, em qualquer lugar do Brasil, quando você ouvir essa explicação, essa justificativa de que a migração do nordestino está associada ao clima, você vai refutar e vai argumentar da seguinte maneira: existem outros lugares do mundo tão seco quanto este, e as pessoas não saem dali. Por exemplo, Israel. Inclusive tem uma busca por Israel. É um lugar que se produz muita verdura, tem uma capacidade de superar as adversidades do clima. De que maneira? Utilizando tecnologia. E o Brasil pode sim aproveitar isso. Por que eu digo aproveitar? O fato de ter um clima quente é muito propício à região, o uso da agricultura. O que faz com a água então que não existe? Transforma isso com a irrigação. Agora vamos analisar mais um aspecto muito importante da região Nordeste, a vegetação. Me acompanhe no mapa, por favor. Aqui está a vegetação original da região Nordeste. Próximo ao litoral, o que nós temos? A floresta tropical. E este rosa mais clarinho, o que nós temos? A parte da Caatinga, que também é conhecida como Mata Branca. Quem deu esse nome? Os índios. Por que Mata Branca? O fato de ter um período de estiagem, como nós vimos quando falávamos do clima, acaba deixando essa vegetação no aspecto esbranquiçado, não verde como é no litoral e como é a nossa floresta amazônica. Então, Caatinga, Mata Branca. E este outro ponto aqui que eu estou riscando agora, que é um momento de transição, onde tem tanto o cerrado, como também vai começar a floresta amazônica. Eu disse para você que era vegetação nativa. Por que eu falei isso? Veja o próximo mapa. Olha aqui, ó. Nós temos agora essa parte amarela sobre a chamada vegetação nativa. Isso significa que teve ação antrópica, ou seja, ação do ser humano, tanto do ponto de vista da agricultura como a construção de cidades. Então, é possível concluir que a maior parte da vegetação nativa na região Nordeste foi destruída. Quero dizer o seguinte: isso acontece desde o início da colonização do nosso país, quando teve o início da plantação de cana. A subregionalização do Nordeste. Lembra no início da aula que eu questionei se você sabia da possibilidade de regionalizar novamente a região Nordeste? Isso mesmo. Vamos então ao mapa. Me acompanhe. Temos aqui a legenda mostrando que esta parte é chamada de Meio Norte. Depois nós temos a área do sertão, onde está também o clima semiárido, onde tem uma quantidade menor de chuva. No meio norte tem uma quantidade bem maior. Outro ponto importante que eu vou destacar aqui, uma faixa daí mais estreita, que é o agreste nordestino. E essa aqui nós vamos dar um pouquinho mais de atenção, que é a zona da mata, em toda a área litorânea. A zona da mata tem um clima bastante úmido, com uma quantidade muito boa de chuvas. E além de ter um bom solo, isso possibilitou, aquilo que eu falei anteriormente, a plantação de cana. Por que a plantação de cana? A Europa não tinha, ou melhor, não tem um clima propício e nem um solo propício para desenvolver esta cultura. E como este produto, no caso o açúcar, produto da cana, é muito consumido, os portugueses, na época da colonização, se aproveitaram desse recurso
Enriqueceram, ganharam muito dinheiro explorando o clima, explorando o solo, mas lembre-se, aconteceu o desmatamento e praticamente eliminou-se a vegetação nativa desta área da Zona da Mata, que hoje praticamente esse nome não cabe mais, Zona da Mata. Sobre essa questão da Zona da Mata, o Hubble tem novidades. Acompanhe. Diário de bordo, dia 88 da exploração do planeta Terra. Eu sou Apollo Hubble, o enviado da Terra em missões espaciais. Amigo alienígena, eu vim em paz. Hoje falarei sobre uma sobremesa terrestre muito importada para todos os cantos da galáxia. O chocolate. O que muitos de vocês não sabem é que o chocolate vem de uma fruta chamada cacau. Essa fruta só existia nas Américas e foi descoberta junto com este continente em meados do século XV. Ela sempre foi muito famosa em território americano, tanto que foi utilizada como moeda pela civilização azteca. O gosto do cacau é muito bom, tanto que o próprio nome científico dele é Theobroma cacao, que significa manjar dos deuses. Acontece que esse manjar dos deuses não brota em qualquer solo. Esse fruto apenas se desenvolve em solos ricos, como o da Zona da Mata, no nordeste do Brasil. Outro solo que a fruta se adaptou com facilidade foi na Costa do Marfim, no continente africano. Esse país é responsável por aproximadamente 40% de todo o cacau do mundo. Haja chocolate! Apollo Hubble, o enviado terrestre em missões espaciais. A gente se vê em alguma galáxia. E como dica de estudos para esta região, eu cito o seguinte livro, Conhecendo o Brasil, Região Nordeste. Ele foi escrito pela professora Cristina Strazacapa, da editora Moderna. Vale a pena estudar este livro e você vai conhecer muito mais essa região que é importantíssima para o nosso país. Não deixe de estudar.